Eu não sei se vocês anotaram aí quando eu falei que naquela reunião, na verdade, naquele documento que eu escrevi para os irmãos falando e compreendendo as mesmas coisas, eu fiz uma proposta para os irmãos de a gente começar sobre 4 pontos, né? Princípio, que fala da fé, a palavra, o mandamento do Senhor. Também falei sobre a estrutura da igreja, começar o que é estrutura realmente, se entender. Métodos e práticas da igreja. E de verdade, irmãos, olhando para a história agora, e olhando também para os eventos que eu já presenciei, que eu já vi, vejo, ainda assisto na vida da igreja, o que eu percebo? Eu percebo que a questão do amor, ele é muito necessário, cara. É fundamental. Não dá para falar nada sem tocar o tema do amor. Vou te explicar por quê. Alguém pode perguntar, Franco, mas por que o amor é tão superior? Porque, olha só, vamos dizer que a nossa pegada aqui é afinar a nossa fé. Então, a gente escreve tudo, conversa tudo sobre como a gente crê nas coisas, de que forma a gente crê e alinha a nossa fé. Mas mesmo com a fé alinhada, a gente pode machucar alguém. Vou dar um exemplo prático que eu vivi com meu amigo José Cisne Menezes Filho, Cidinho para alguns, né? Nós tínhamos enviado uns irmãos, um grupo de irmãos, para estar numa cidade com outro grupo que a gente conheceu. Em geral, a gente não começa uma igreja numa cidade se já tem irmãos lá falando do reino de Deus. A gente procura aproximar, irmão. Tem irmãos aí falando do reino, junta aí. E os irmãos foram. E depois de um tempo, os irmãos não vincularam. E a gente viajando lá, a gente quis saber por que não. E o irmão falou, Franco, o pessoal aqui bebe muito. Eu falei, a igreja bebe, tá bom. A gente até suportou a bebida, mas pô, os caras também dançam a música do mundo. Tal. A gente chegou numa... Aí eles contaram. Chegaram numa comunhão da igreja e tinha uns cabras dançando e bebendo. E ele falou, pior, Franco, que tinha um líder lá que o cara estava dançando uma música, mas uma música até música ruim demais. Aí cantou a música, que era Moreno, Alto, Bonito, Sensual. Acho que o nome da música é até Garoto de Programa, sei lá. Como é que é o nome da música, do título? Mas é uma música, Moreno, Alto. Aí ele falou, pô, viu o cara lá dançando, eu falei, pô, não dá certo isso, né? Até a bebida a gente aguentou, mas aí não deu para aguentar, não. E os caras racharam. Bem em suma. Mas nós fomos lá conversar com os presbíteros de lá. Fui com o meu companheiro José Cisne. E chegando lá, nós falamos com os irmãos. E a gente vê um grupo para cá, precioso, irmãos amados e tal. E os presbíteros falaram, não, mas essa é a nossa liberdade. A gente não abre mão da nossa liberdade, não. Eu falei, mas a Bíblia diz para a gente abrir mão da liberdade por causa do amor. Inclusive, Paulo falou que por causa do amor, ele seria capaz de não comer carne, nem beber vinho, nunca mais. Porque o amor tem essa força. O amor corrige a fé e limita a fé. Então, por mais que seja importante a gente ter unidade de fé, estudar, conhecer a palavra, ter aquela coisa arrumadinha, vamos dizer que em algum momento a nossa fé diz para a gente ficar aí tomando os negócios e taranana. Cara, na hora que alguém escandaliza por causa daquilo, acabou. O amor, a lei do amor é assim. O amor está acima da fé. O amor está acima de qualquer pensamento, qualquer convicção que a gente tenha. Eu creio que não é pecado não, mas vem cá, tem algum problema abrir mão disso para ganhar um irmão? Não, então a gente abre, pô. Se isso está enfraquecendo alguém, se isso está escandalizando alguém, se isso está fazendo alguém tropeçar, por que tropeçar? Porque tem gente que faz e já faz por causa de você, não faz porque ela crê que pode. Ela vai dizer assim, poxa, mas o Fernandes que está há muito tempo faz, por que eu não faço? Aí faz por causa do Fernandes, não faz por causa da fé. Faz por causa do Marcelinho, faz. Faz por causa do Marcelinho, não faz por causa da fé. Então isso é por tropeço no caminho dos irmãos. E o amor está acima disso. O amor corrige essa fé que a gente pensa que é total, que a gente sabe tudo, mas é a nossa fé. Tá bom, respeita ela. Mas o amor corrige. O amor, ele respeita a consciência alheia. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui de encontro de casais, com todo respeito aos solteiros que estão aqui.
Muitas vezes, no casamento, casais têm problemas por causa de relações sexuais, né? Tem muita gente que casa para ter relação sexual, mas depois que casa descobre que a relação sexual também traz problema, né? E diversos. Eu lembro de alguns encontros de casais, tá sentando com alguns casais para quê? Para práticas sexuais que às vezes o cara tem muita liberdade. Em geral, o homem tem muita liberdade. Não, mas eu creio que pode. E a mulher se sente inibida com aquilo. Se sente violada. A consciência dela não permite. O que o amor faz nessa hora? Aí, começando em geral com os homens. Amado, se você quiser andar segundo a lei perfeita do reino, que é a lei do amor, a lei do amor é assim, ó. Por causa da consciência dela, você abre mão disso. Até porque sexo, você não está buscando o teu prazer. Se for isso, é egoísmo, egocentrismo. Sexo é prazer mútuo, mas pensando mais no teu cônjuge. Você tem que pensar mais no teu cônjuge que em você mesmo. Senão é individualismo. É egocentrismo, é egoísmo. Tem que morrer, nego. Não, mas ela tem que compreender. Ela não tem que compreender. A consciência dela não pode ser violada. Porque a consciência é uma autoridade também que o homem tem nele. É um nível de autoridade que ele tem. Consciência é um nível de autoridade. Muitas vezes a consciência te reprova porque ela é uma autoridade na tua vida. Acima da consciência está a palavra. Lembra Paulo falou? Ainda que minha consciência não me argue, eu não me dou por justificado porque o Senhor é quem me julga. A palavra julga tudo. Amém? Mas a consciência é uma autoridade. E aí, por mais que a tua consciência diga, eu posso, não, tá legal, né? A consciência do outro, como é que é a consciência do outro? Você vai violar o outro em nome do teu prazer? Isso é amor? Isso é amor? É amor? Não, isso é egoísmo. Não é amor. O amor é aquele que respeita a consciência. O amor não se conduz inconvenientemente. Ele não age com inconveniência. Ele não arranha o outro. O amor respeita. E isso vale para tudo. O dia que a mulher está cansada, tem nego que força sexo, né? O dia que o cabra está murcho. Tem mulher também que cobra de várias formas, chantageia, inclusive. Né? Tem várias situações que envolvem a vida do casal, várias. Aproveitando que ele está falando de encontro de casais aí, tem muitas coisas que só o amor cura, só o amor equilibra, só o amor restaura. Então tu vê a superioridade do amor. O amor está sobre a fé. O amor respeita a consciência alheia. O amor abre mão de si pelo outro. Amém? Abre mão, pô. Eu sei que tem mulher que faz greve de sexo, quer manipular o marido. Eu sei disso. Mas sei também que às vezes a mulher está cansada, gente. Por várias questões. Inclusive mulher não é igual ao homem. Não sei se vocês sabem bem disso. Homem é bicho sem vergonha. Homem briga às 4, faz sexo 4 e 1. Para ele não tem problema. A mulher tem problema. A mulher carrega consigo uma carga muito grande. Ela não consegue ter uma vida sexual como o homem tem. Ela tem que estar bem, integralmente bem, emocionalmente bem, tem que estar toda bem, para dar tudo certo, entendeu? Por isso que a gente diz para os cabras, começa a namorar desde manhã. Começa a namorar. Não pode ser igual um galo. E os caras, em geral, são frios, entendeu? São frios, são duros, são secos. E isso não é amor. E o amor regula tudo isso. O amor é supremo, irmãos. O amor corrige todas essas deficiências da nossa carnalidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo. E aí, permeia tudo. Porque aí tu fala da estrutura da igreja. Gente, tem gente que ama a estrutura da igreja de um jeito que vira um troço santo. Eu ontem falei sobre igreja na casa, né? Aí eu falei, por que Jesus... Eu não fiz a pergunta fatal, podia ter feito. Por que Jesus não disse assim, o lugar da igreja é em casa? Porque se falasse, irmão, e a casa ia virar um lugar santo, sagrado, o negócio ia virar um ritual, ia ser... Se Jesus falasse algo sobre a casa, misericórdia, cara. Do jeito que tem idólatra com um prédio, vai ter idólatra com a casa. Entendeu? Ainda bem que Jesus falou, onde? Onde 2 ou 3 estiver. Não falou do lugar. Porque as pessoas tendem a colocar a estrutura acima do corpo. Elas tendem a isso.
Mas o corpo, que é a igreja, que somos nós, eles vêm antes da estrutura. Qualquer estrutura que machuca o corpo, está errado. Se a estrutura começar a ficar mais cara que o corpo, também é complicado. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. A gente constrói uma catedral supra, mega, top, é a casa de Deus. Não, a gente sabe que não é a casa de Deus, a gente sabe que a casa de Deus somos nós. A estrutura ela é boa quando ela favorece o corpo. Tem um lugar como esse, uma casa, uma estrutura física aqui, falando de estrutura física, que não abençoa o corpo, é melhor não ter. Vende. Se isso não favorecer o corpo, de alguma forma, vende. Não, mas tem utilidade, então vamos embora, tocar aí, vamos gastar com esse negócio que vai servir a igreja. O corpo, de alguma forma, vai ser melhor. Do contrário, não tem por que ter. De verdade, irmão, não tem. Aí entra o amor de novo. O amor vem regulando isso. É o amor que traz aquele equilíbrio perfeito entre estrutura e igreja. É o amor que diz, olha, isso aqui tem que ter mais atenção do que aquilo ali. As pessoas vêm primeiro, os irmãos vêm primeiro. É o amor que corrige isso. Né? Gente antes de coisa, gente antes de dinheiro, gente antes de tudo, gente vem antes. O amor que traz essa correção também. Quantos me entendem? Quantos me entendem, amor? E aí vai. A prática é corrigida pelo amor também. Porque tem prática e prática. Tem prática que é corrigida pela fé. Eu lembro, quando fui ao Chile nos primeiros anos, tinha um pastor que gostava de visitar a irmã fora de hora, sozinho. Quando o esposo não estava lá, estava o pastor lá visitando. E eu dei uma confrontada no irmão lá, e ele não gostou muito, pulou pelas tabelas. Aí eu falei, não, mas aqui a nossa cultura é assim. Eu falei, amado, mas a cultura do chileno está abaixo da cultura do reino. Você está aparentando maldade. A Bíblia diz que tem que evitar a aparência do mal. Foi aí que eu descobri que a Bíblia em espanhol, não tem, esse texto está com a tradução estranha. Não diz assim, para a gente evitar toda a aparência do mal. Ele diz assim, evitar toda forma de mal. Acho até que tem uma versão em português. Mas forma do mal, para nós, a gente compreende. Para eles, não. Aí, mas, de qualquer maneira, sentei com ele, expliquei, coisa e tal, e não me ouviu, depois quebrou a cara, deu uma zica, deu uma zebra. Mas eu falei, cara, a prática, ela é mudada pela fé. Mas se o tema não é fé, se você não encaixou a fé, eu vou falar de algo maior, do amor. Você acha bom você estar saindo, trabalhando, e alguém visitando tua mulher sozinho, um cabra, igual você, feio, igual você, visitando tua mulher? Tu acha bom? Tu acha legal? Tu gostaria? Aí tem que apelar para o amor. Porque o amor, no amor, não é assim? O que você faz com o teu irmão? Faz aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Não é verdade? Sim ou não? Então, o amor, ele resume tudo e ele corrige tudo também. O amor traz essa correção. Pô, a tua prática pode ser essa, a tua cultura pode ser essa, mas o amor diz isso, nego. Mas ele não ouviu nem a fé e nem o amor, e depois colheu o fruto amargo daquela prática equivocada dele. Entendeu? Estratégia é a mesma coisa, porque estratégia foi um pouquinho do que a gente conversou ontem. Às vezes a cultura de uma cidade permite uma coisa, a cultura de outra cidade não permite a mesma estratégia. Né? Por exemplo, Zuca estava explicando para um irmão de São Paulo que lá em Tapetim eles não costumam fazer apelo, convite, porque eles já perceberam que, por cultura, os irmãos se sentem oprimidos toda vez que faz um convite, um apelo. Vai me obrigar a ser crente? Vai me obrigar a mudar de religião? É a cultura deles, é uma estratégia é uma estratégia moderna. Foi aquele advogado Finney, Charles Finney, que começou a fazer apelos. Na igreja primitiva a gente não vê apelo, não vê apelo com Pedro, com Paulo, com ninguém. Na Bíblia não tem apelo. Mas alguns poucos séculos atrás, ou 100 anos, talvez não tenha nem mais de um século, não me lembro de que ano é Charles Finney. Os caras do Google podem ver de que não é, mas é uma coisa moderna, bem recente.
ele começou a introduzir apelo. Mas apelo é uma estratégia. Pode dar certo, pode não dar. Não é verdade? Mas tem gente que acha que estratégia é de Deus. Tem que ser porque é de Deus. Escola dominical. Já viu gente brigando por causa de escola dominical? Como é que nasceu a escola dominical? Nasceu na Inglaterra com John Wesley. Mas por que a escola dominical nasceu? Nasceu porque era um momento de crise na Inglaterra muito grande, muita gente analfabeta, e ele querendo evangelizar todo o povo, ele criou uma escola para alfabetizar no domingo, que era o único dia de folga que os caras tinham. Ele aproveitava a Bíblia para alfabetizar, e usando a Bíblia, ele começava a evangelizar as pessoas. Era um cara que queria ganhar alma para Jesus para caramba. Aí virou um negócio, virou um monumento. Todo mundo faz escola dominical, mas quando você pergunta, mas por que escola dominical? O caba nem sabe, não, mas que tem. Mas tem por que tem? Tem que ter, é pecado não ter, como é que fica? Mas era uma estratégia que deu certo numa época da história, que hoje, para a gente acha que não é necessário. A gente acha que a melhor forma de ensinar é no discipulado, é no relacionamento, é no meio da família, no grupo pequeno. A gente crê assim. Mas, para aquela época, para aquele tempo, aquela estratégia. Mas vamos dizer que alguém fizesse muita questão desse negócio. Eu penso que o amor também seria capaz de duas coisas. Ou a gente faz por amor a você, ou a gente não faz por amor a você. Pô. Eu não tenho nem problema fazer uma escola dominical só para te abençoar. Tu quer uma escola dominical, meu filho? Tu quer? Não tem problema não. A gente vai fazer uma escolinha domingo de manhã, na tua casa. Chama lá a galera que a gente vai lá dar aula. Não tem nenhum problema. E, gente, isso não é nenhum problema. Isso não é pecado. Fazer escola dominical não é pecado, porque é um grande problema também dos irmãos. Porque quando os irmãos se livram de uma estrutura, de um método, de uma estratégia, parece que é pecado fazer. Aí é pecado botar terno e gravata. Se bem que não dá para arrumar uma gravata no pescoço do Fabiano, ali um terno, não fecha. Ali não deve fechar azuca, o negócio fica esquisito. Mas, pô, se tiver que colocar, meu filho, vamos nós, bota aquele negócio aberto mesmo, vai com aquele gravatão solto e vai, porque não é pecado botar gravata e terno, meu gente. Você é livre. Você diz amém ou não? Você é livre? Mas é livre para usar também, pô. É livre para meter um ternão, uma gravata e ir. Aí vou eu lá para Engenheiro Pedreira. Vê meu tempo aí, Yura. Engenheiro Pedreira é um bairro do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, mas é quente. Mano. Pensa num lugar quente, Zuca. E os irmãos que me convidaram eram um grupo ultra-pentecostal. Tu conhece o que é ultra-pentecostal? Ultra. Tem o pentecostal e tem o ultra-pentecostal. Já conheci os caras. E eu pensei assim, meu Deus, vou ter que botar terno, gravata e colete. E vou para tomara que tenha ar-condicionado. Mas cheguei lá, cadê? Não tinha ar-condicionado. Meu irmão. E os irmãos foram comigo, eu falei, irmão, bota uma socialzinha pelo menos, porque lá é ultra. Mas quando eu cheguei lá, os pastores, os líderes estavam lá de social. Só eu de terno e gravata. Só eu gravatado, aquele calor medonho, e os caras tudo socialzinho. E eu, então, ministrei o primeiro tempo lá com eles lá. No segundo tempo, estou derretendo. E aí, cheguei perto do pastorzão lá e falei, meu amado, tirar uma dúvida aqui. Vocês não estão com terno e gravata? Vocês não estão com terno e gravata? Não é que eu queira que vocês coloquem, não, mas eu só estou perguntando. Por quê? Aí o irmão falou assim, não, sabe o que é, pastor? É que a gente sabia que você não usava. Aí a gente pensou assim, pô, vamos, em consideração o nosso convidado aí, vamos dar uma relaxada aqui, vamos botar uma socialzinha. Aí eu falei, e eu, por amor a vocês, meti esse terno, essa gravata aqui. Mas foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque eu vi que o que reinou ali foi o amor. Eles me amaram e foram capazes de baixar o padrão dele de santidade. E eu, por amor a eles, aumentei meu padrão de santidade. Num sol de 40 graus em Engenheiro Pedreira. Assim,
Mas eu acho que o amor corrige isso tudo. É o amor que traz. Se bem que no finalzinho eu fui tirando a gravata, até tem um irmão que, muito brincalhão ele. Vou terminar, vou expondo esse irmão. Ele é muito brincalhão, ele estava nesse dia, né? E ele falou assim, pô, Franco, não é mole. Porque hoje chegou a hora que eu comecei a falar do velho homem, se despir do velho homem, e fui me despindo, né? Usando assim, tirei a gravata, tirei o paletó. Ele falou assim, pô, Franco, tu foi bem malandro naquela hora, hein, cara, do velho homem. Tu tirou o velho homem e tirou a gravata. Eu falei, não, mas eu queria dar um exemplo, eu estava de paletó. Não, tu queria mesmo era se livrar daquele paletó, só você que estava de paletó. Aí me zoou até hoje. Mas esse irmão tem uma história assim. Nós estávamos no Chile, e lá tem uma música, eu estava até contando para os jovens aqui, que é Como Búfalo, do Adrian Romero. E o refrão da música é mais assim, como búfalo, como búfalo. O refrão é como bu. E ele está ouvindo a música assim, está do meu lado, de repente ele olhou para mim e falou assim, Franco, duas perguntas. Eu falei, quais? Quem é Bu? É um profeta? O que o Bu falou? Aí eu brinquei com ele e falei assim, não, aqui Bu não fala, aqui Bu habla. É búfalo. É um touro selvagem, é o búfalo. A música que fala como Bu falou. Mas como o cara canta, parece que está falando assim, como Bu falou. Como Bu falou. Ele achou que Bu era um profeta. Quem é Bu? Quem é Bu, Franco? O que o Bu falou? Eu falei, não, o Bu não falou nada. O Bu aqui habla. É castejano aqui o negócio, Bu habla. E não é Bu falou, é búfalo. É búfalo, meu filho, é búfalo. Mas é isso.